Vocês encontraram o texto? Muito bem. Assim diz a palavra do Senhor. Colossenses 3, verso 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração, amados. Senhor, nós, em nome de Cristo, nos achegamos uma vez mais ao teu santo trono de graça, nesta noite agradável de dia do Senhor, no qual nos reunimos para cantar os teus louvores, para nesse momento dialogal, ó Deus, ouvirmos também a tua preciosa palavra, orarmos a ti, partirmos o pão, comungarmos com os nossos irmãos. Senhor, que privilégio tão precioso é este que o Senhor nos propicia, e tudo isso mediante Cristo no poder do teu Espírito. Nós te agradecemos por esse momento precioso, te pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento para que juntos a uma compreendamos a verdade sagrada que acabamos de ler, que o Senhor abra o nosso entendimento, aqueça o nosso coração, que o Senhor nos exorte, nos console, nos anime, nos edifique para a glória do teu próprio nome e para o nosso benefício, para a nossa profunda alegria. Faz isso, nós rogamos, ó Altíssimo, em nome de Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus amados, essa carta escrita por Paulo à igreja de Colossos, ela foi escrita com o intuito de haver uma série de correções em relação àquilo que estava acontecendo na igreja de Colossos, que estava sendo desvirtuada por causa de heresias que estavam se alastrando ali. A famosa heresia de Colossos, né, que nada mais é do que uma junção de ensinamentos estranhos do antigo judaísmo, bem como com filosofias gregas ou greco-romanas, estas coisas misturadas no liquidificador e sendo de alguma maneira ministrada ou exposta para os crentes de Colossos, da igreja colossense. Isso estava gerando uma série de confusões e de confusão ali naquela igreja. Essa heresia, ela trazia no seu bojo uma série de resgates oriundos da antiga lei judaica, mas também trazia uma angeologia, por assim dizer, esquisita, estranha, dizendo, portanto, que esses seres angelicais, eles eram seres que deveriam também ser de alguma maneira aplacados, deveriam ser de alguma maneira considerados. E assim sendo, a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo estava sendo colocada em xeque. E com isso, então, em mente, né, Paulo, ele recebendo estas notícias do pastor Epáfras, que é o pastor, inclusive, que funda essa igreja de Colossos, não foi Paulo quem fundou a igreja dos Colossenses, foi Epáfras, né, que por sua vez aprendeu o evangelho, provavelmente do próprio apóstolo Paulo. E assim sendo, Epáfras leva este evangelho a Colossos e prega o evangelho ali. Mas está havendo essa invasão sorrateira de heresia ali, na igreja de Colossos, e então Epáfras pede socorro ao santo apóstolo Paulo. E dessa maneira, ele então expõe a Paulo o que é que está acontecendo. Paulo, por sua vez, então, escreve a carta aos Colossenses para sanar estas dúvidas. Não, de maneira alguma, nós não precisamos de outros mediadores, nós não precisamos aplacar a ira de nenhuma casta angelical, de modo algum. Aquele que nos liga com Deus é um, e este um é Jesus.
A grosso modo, a carta aos Colossenses fala deste Cristo Santíssimo que tem a primazia na igreja e que é o único mediador entre Deus e os homens. Você não precisa satisfazer nenhum ser angelical. Você precisa estar em Jesus. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo e, crendo em seu nome, tenhais a vida eterna. É isso o Evangelho. E a igreja dos Colossenses ali no primeiro século estava sendo perturbada por falsos mestres que, apesar da muita eloquência, de falarem muito bem, né, e muitas vezes falarem um bocado de coisa que deixava os crentes tudo perplexos, boquiabertos. Não, esse negócio tem que ser verdade. É um negócio tão bonito assim, só pode ser verdade. Mas na verdade era mentira. Na verdade era mentira. E Paulo então escreve Colossenses para sanar as dúvidas daquele povo. Cristo, e Cristo apenas, é suficiente para o nosso relacionamento com o Senhor. E assim sendo, nós só podemos verdadeiramente adorar ao Deus bendito, ao Deus eterno, ao Santíssimo Pai das luzes, somente por meio de Jesus Cristo, somente por meio dele. A animosidade, a guerra, o atrito que havia outrora só pode ser sanado, só pode ser superado, só pode ser tratado por meio de Jesus Cristo. Não existe concorrente à altura. É solos Cristos, como diziam os antigos reformadores. E assim sendo, uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós fomos alcançados pela palavra do Evangelho que nos foi evangelizada, que nos foi pregada, nós então somos reorientados na vida. O pecado vem e nos desestrutura, o pecado vem e nos desfigura, o pecado vem e nos descarrilha do caminho para o qual nós fomos destinados. E uma vez que nós estamos em pecado, uma vez que nós estamos mergulhados na iniquidade, uma vez que nós saímos dos trilhos por causa da nossa iniquidade, nós não temos condições de voltarmos para Ele. Daí a suprema necessidade que temos de que venha alguém que seja pro nobis, né? Que seja por nós, e assim sendo nos coloque de volta nos trilhos. E aí a nossa urgente, terrível, mais entranhável necessidade. E Paulo fala que Cristo veio justamente para isso. Aquele que era o Criador de todas as coisas com o Pai na origem do universo, é Ele também o Redentor, é Ele que recria todas as coisas através da sua obra completa, a sua encarnação, a sua vida perfeita, a sua morte e ressurreição. A obra completa de Cristo é justamente este fator sem o qual não há vida genuína. Sem a obra de Cristo não tem como haver adoração. Sem a obra de Cristo nós estamos terrivelmente perdidos. Sem a ação de Cristo por nós, sem a ação de Cristo através do seu Espírito Santo também nas nossas vidas, nos é impossível verdadeiramente vivermos uma vida que seja agradável a Deus, uma vez que nós somos pecadores. E os olhos do Senhor abominam, não podem contemplar o mal, vai dizer o profeta Abacuque. E por que então existe adoração aqui? Por que é que nós então podemos dizer nessa noite que estamos cantando, que estamos orando, que estamos confessando os nossos pecados, que vamos celebrar a ceia do Senhor? Como é que nós temos a ousadia de dizer que o Deus puríssimo está contemplando pessoas perversas como nós? Um Deus que não pode contemplar o mal. O que é que nos garante que Ele de fato está atentando para nós? Somente Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Por causa do que Cristo fez no Calvário por você. Ele experimentou todo o desprazer divino no seu corpo, no madeiro, morrendo a morte que era a tua morte. E pela sua graça, nós somos salvos. Então, essa é a essência da vida cristã. Porque é então que nós podemos cantar e Deus nos está ouvindo, porque através de Cristo, no poder do Espírito Santo, as nossas vozes são aperfeiçoadas. É por causa dele. Uma voz rouca que nem a minha, cheia de pigarro,
cheio de mantelho, muitas vezes desafina em algumas notas. É por isso que a gente diz de vez em quando, só Jesus na causa. É isso mesmo. Só Jesus na causa. E Paulo está falando sobre isso aqui à igreja de Colossos. Esse Deus bendito, aprove a Ele vir ao nosso encontro. Aprove a Ele nos vir encontrar. E de maneira maravilhosa, Ele nos eleger. É o que Paulo diz do versículo 12 ao versículo de número 14. Ele diz que os crentes, eles foram eleitos de Deus e, portanto, eles são santos e são amados. Eles são santos e são amados, mas perceba por que é que você é um adorador. Porque você foi eleito, porque você foi escolhido, porque aprove ao Senhor te trazer para perto. E nós iremos observar então, nessa noite aqui, que sim, nós somos beneficiados por coisas maravilhosas, entre elas a paz de Cristo. Lembre o que eu falei há pouco, havia animosidade, guerra entre nós e Deus, mas aprove a Deus vir através do seu Filho bendito e instaurar uma paz gloriosa. E essa paz de Cristo em nós deve redundar em atos práticos, dos quais nós iremos observar daqui a pouco aqui. O que é que essa paz de Cristo em nós, ela deve gerar? Apenas um bem-estar particular, privado do coração? Apenas isso? Iremos ver. Nós iremos observar que a vida nova em Cristo é uma vida da qual nunca, em 1 milhão de vidas em pecados, nós a mereceríamos e, portanto, é marca de cristão a gratidão. Veja bem, irmãos, se você não é grato, duvide do seu cristianismo, viu? Questione o seu cristianismo. Um cristão autêntico, por implicação, tem que ter no seu coração muita gratidão. E Paulo vai falar isso de maneira clara e repetidamente. Uma vida cristã autêntica, ela é marcada pela gratidão. E este cristão deve ter em si, além da paz, além da nova vida que ele recebeu em Cristo, além da paz de Cristo, além da nova vida em Cristo, ele deve ter habitando em si a palavra do Cristo. Porque nós não podemos falar de maneira alguma de adoração cristocêntrica sem a palavra de Cristo, tendo a devida atenção a ela. Nós não poderemos falar em adoração cristocêntrica se a palavra de Cristo não é central nos nossos cultos. Não apenas do ponto de vista de que o pregador fica aqui horas e mais horas pregando, mas que esta palavra, ela encarna-se na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós. Porque é esse tipo de adoração que o Pai procura. Adoração em espírito e em verdade. Não é apenas uma adoração pontual, não é apenas uma adoração coletiva, uma vez por semana, mas é uma adoração que ela é evidente na vida da gente todos os dias. E essa palavra de Cristo, ela deve então fazer com que haja através dos nossos lábios uma instrução mútua e sábia. Uma pessoa, um ser humano que foi refeito em Cristo Jesus, ele vai ter louvor autêntico no seu coração. Os seus lábios irão proferir louvores autênticos. Irmãos amados, quando a gente para avaliar as músicas que estão sendo compostas hoje em dia, a gente fica de cabelo em pé. Isto é, quem tem cabelo para ter cabelo em pé? Né? Porque a gente observa o quão terrível é o gosto teológico daqueles que cantam e das músicas que passam na rádio. E as pessoas choram, dizem aleluia, glória a Deus, com uma coisa que está blasfemando do nome de Deus. Isso é terrível, isso é terrível. Mas o remédio, mas o antídoto, a vacina para que a gente não cante heresia é ser habitado pela palavra de Cristo. É isso que Paulo vai dizer aqui, e eu quero já desde agora chamar você para que nós observemos uma vez mais o texto que nós acabamos de ler e destrinchemos aqui, observemos aqui aquilo que o apóstolo nos está dizendo de maneira muito clara aqui. Veja mais uma vez, por favor, o versículo de número 15. Seja a paz de Cristo o árbitro. Onde? Você está com o texto aberto? Por favor, fique com o texto aberto e fique atento para ele. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso... A qual o que é aqui? Esta paz de Cristo, nós somos chamados para esta paz, certo? Por isso que o A é craseado aqui. A qual também fostes chamados em um só corpo. E sede o quê? Agradecidos. Preste atenção, irmãos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está nos informando aqui acerca de uma paz que não é produto do esforço humano.
Preste atenção. Essa paz aqui, ela não é produto dos políticos, ela não é produto do Palácio do Planalto, não é produto do Palácio das Princesas no Recife, né, que é o palácio da governadora, atualmente, nem tampouco da prefeitura de Surubim. De maneira alguma. Essa paz é uma paz que ela é instaurada, é uma paz que é, de fato, maravilhosamente nos dada pela obra de Cristo Jesus, que é chamado na profecia de Isaías de o príncipe da paz. Então, essa paz, ela é o produto não do esforço humano, mas é o produto do esforço divino humano de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus, ele é 100% divino e 100% humano, certo? Então, a pessoa divina-humana de Jesus é quem, de maneira objetiva, fez com que essa paz fosse instaurada de maneira vertical, isto é, de cima para baixo. Se não houvesse esse movimento de cima para baixo, nós jamais subiríamos de cá de baixo para cima. Se ele não vier ao nosso encontro, a gente não vai ao encontro dele jamais. É justamente por isso os requisitos para que nós tenhamos amizade com Deus depois do pecado, só podem ser preenchidos pelo próprio Deus, a saber, Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor. Então, de maneira objetiva, essa paz nos é garantida, essa paz nos é, de maneira bondosa, dada. Nós podemos ter paz com Deus mediante a obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Paz esta que experimentamos no nosso coração também pelo poder do Espírito Santo. Nós, digo, os que cremos. Essa paz, ela é objetivamente instaurada, ela é declarada, ela é feita objetivamente, através de Cristo. Mas nós, os crentes, que cremos, que somos a habitação do Espírito Santo, essa paz, ela é destinada ao nosso coração. E é por isso que Paulo diz aqui, seja a paz de Cristo em vosso coração, o árbitro. E o que danado significa isso? O que significa isso? Essa palavra árbitro, no original grego, significa aquele que lidera, aquele que dirige, aquele que julga, aquele, portanto, que deve conduzir as sensações do nosso ser. Uma vez que Jesus Cristo disse, veja bem, que o homem em pecado, ele e do seu coração, parece-me que lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 21, se não estou equivocado, é do coração dos homens que procedem as perversidades, as mentiras, os adultérios, né, e toda malignidade que a gente observa de maneira objetiva neste mundo. É de lá do coração humano que estas coisas procedem. Mas só que a raça eleita, o povo redimido, eu e você, a igreja de Deus vivo, deve ser diferente. Não deve ser mais estas coisas iníquas que devem povoar o nosso coração, mas agora a paz de Cristo. Você percebe? Então, a paz de Cristo é justamente isso que deve gerir a nossa conduta. A paz de Cristo deve ser este líder que deve nos conduzir nos nossos relacionamentos. É a paz de Cristo que deve fazer com que a gente gere pacificação e harmonia no nosso meio, quando muitas vezes existe animosidade e briga entre nós. A gente não deve perpetuar animosidade, intriga, maldade no nosso meio. Porque, irmão, presta atenção, um coração pacificado pela paz de Cristo, ele vai gerar paz no seu meio. Onde existe guerra, atrito, arenga, maldade, iniquidade, egoísmo, duvide se ali realmente é o povo do Senhor que está reunido, porque a paz de Cristo deve governar a nossa vida. Essa paz, ela não apenas, presta atenção, é uma paz vertical, mas essa paz também ela é horizontal. Às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho paz com Deus, o mundo pode danar para lá, pode todo mundo para o inferno. Não, irmão amado, não apenas assim. A nossa vida, ela não deve ser apenas uma vida introspectiva, que a gente se distancia num mosteiro, fica lá distante, num lugar bem longe e não tem contato com ninguém. Não, essa paz, ela deve nos invadir, para que invadindo-nos, ela extrapolar os limites do nosso ser e beneficiar quem está ao nosso redor. Ao nosso redor.
A gente deve, portanto, ser o tipo de gente que teve o coração pacificado e que, assim sendo, sejamos pacificadores. Porque Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Mas parece que muitos de nós ficam jogando lenha na fogueira. A gente gosta de uma briga. A gente gosta de um debate de Instagram. A gente gosta de ver o circo pegar fogo. Mas a gente não chega com uma palavra temperada muitas vezes para dizer, opa, peraí, por que está acontecendo isso? Não, calma, vamos sentar aqui. A gente não precisa do holofote de ninguém aqui. Venham cá, vamos conversar. Vamos baixar os ânimos, vamos acalmar os ânimos. Calma. Por que essa briga medonha? Por quê? Entende, irmãos? Então, nós somos chamados a esse tipo de atitude, porque Paulo vai dizer aqui no versículo de número 15, conforme nós lemos, que essa paz de Cristo deve ser o árbitro, né, este líder, conforme disse a vocês, em nosso coração, a qual também fostes chamados, ou seja, nós fomos chamados para esta paz. E nós fomos chamados para promovermos esta paz em um corpo. Ou seja, essa paz não é apenas para você, pequeno gafanhoto. Essa paz não é apenas algo que deve ficar aqui nas suas entranhas. E você fica lá, sabe? Você fica achando bom, sentindo esse autodeleite nessa paz. Não, essa paz é uma paz que você deve promover na comunidade. Você deve pela sua vida, por causa da paz que está no seu coração. Paz esta que foi comprada por Jesus. Você deve proporcionar pela sua vida, harmonia na comunidade. E por que será e deve ser assim? Nós já observamos. Porque de fato, Deus em Cristo, Ele estabeleceu essa paz vertical entre nós e Ele, né? Romanos capítulo 5, versículo 1 está dito, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mediante quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa paz também conquistada por Cristo para nós, ela deve ser trabalhada entre os relacionamentos intramuros de dentro da igreja. Mas em terceiro lugar, queridos, nós devemos ser, conforme Paulo diz aqui de maneira muito clara, nós devemos ser agradecidos. Você observe que Paulo vai, com palavras distintas, sempre repetir este mandamento da gratidão. Aqui ele diz, em primeiro lugar, sede agradecidos. Alguém certa vez já disse, irmãos, que o solo da gratidão, presta atenção, o solo da gratidão é um solo infértil para a erva daninha da amargura. E é verdade. Se você tem um coração cheio de gratidão, dificilmente você vai ser uma pessoa amarga. Dificilmente você será uma pessoa amarga. Se você tem um coração cheio de gratidão, gratidão esta para a qual nós somos aqui chamados, sede agradecidos. E veja como é que está posto aqui o tempo verbal, sede no presente, não é sejam amanhã. É agora, é um presente contínuo. Vocês devem ser sempre agradecidos, sejam gratos, porque todas estas coisas aqui das quais eu e você, nós somos beneficiários, essa paz de Cristo, a comunhão, o céu glorioso, o novo céu e a nova terra nos quais habitam a justiça, são coisas que foram adquiridas para nós, não fomos nós que adquirimos ou compramos. Então é inadmissível um cristão ingrato. É inaceitável que você, meu caro irmão e irmã, vocês sejam ingratos, vocês devem ser agradecidos, vocês devem lançar fora essa erva daninha da amargura e da ingratidão. E vocês devem ser, conforme Paulo está ordenando aqui, conforme Paulo, o Espírito Santo está dizendo aqui, sejam continuamente agradecidos. O apóstolo ainda segue dando-nos mais alguns imperativos, aqui, né? Imperativos é mandamentos, ok? Para as vidas dos cristãos, que são, por implicação, adoradores, que em Cristo foram refeitos. Sem Cristo, portanto, conforme vocês já devem saber aqui, até o presbítero Anderson até tocou, sem Cristo não há verdadeira adoração. E o que é então que Deus ele exige de nós? Uma vez que nós somos eleitos, amados e somos santificados, o que é então que ele exige? Aqui temos os indicativos, né, os indicadores.
Você é eleito, você é santo e você é amado. E o que é que Deus requer de santo, eleito e amado? Ele diz o seguinte: olhe, veja bem, vocês estão nele, em Cristo. Se revistam deste novo homem, vocês estão nele, mas algo dele deve habitar em vocês, e não apenas a paz de Cristo em vosso coração, mas algo mais. Observe versículo 16: habite o quê? Habite o quê? Pobremente. É isso? Habite só um pouquinho. Porque a gente lê tão pouco a Bíblia, hein? É meio vergonhoso para nós, né, irmãos? É vergonhoso para nós, porque o mandamento aqui é muito claro. Habite ricamente, profusamente, abundantemente em vós. A palavra de quem? Irmãos, é digno de nota observarmos qual o grau proporcional de palavra de Cristo que deve habitar-nos, em nós, adoradores cristocêntricos. Como disse a vocês, não dá para falar em adoração cristocêntrica se nós não temos a palavra de Cristo no centro. Irmãos, nós somos as criaturas mais fáceis do mundo de criarmos jargões. Adoração cristocêntrica. Não, adoração lá na minha igreja, lá do pastor Anderson, é uma igreja cristocêntrica. E aí você pergunta, então o que significa isso? Não, o próprio termo diz, né, meu filho? É Cristo no centro. Sim, mas o que significa isso na prática? O que é que Cristo disse sobre a adoração? Né? Então, assim, uma série de perguntas que o mundo pode demandar de você e você vai ficar lá, sem saber responder. Não sei, é mistério. Irmãos, é digno de nota o grau proporcional que Paulo ordena os crentes de Colossos a terem no seu próprio coração. Nós que estamos em Cristo, temos que ter Cristo em nós. Nós que estamos em Cristo, precisamos ter de Cristo a palavra em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a parte A do versículo 16. Em certo sentido, irmãos amados, nós temos que ter estocado em nosso coração um grau superlativo de palavra de Cristo em nós. Do ponto de vista prático, essa palavra de Cristo estocada no nosso coração é sensacional. Porque todas as vezes que você passar por adversidades nessa vida, toda vez que você experimentar prazeres nessa vida, toda vez que relacionamentos romperem-se, toda vez que você for perseguido ou experimentar qualquer coisa, você vai ter onde recorrer para ser devidamente vitaminado. Mas se você tem um estoque vazio, se a palavra de Cristo não habita ricamente em você, qual tipo de consolo que porventura pode te ocorrer em situações dessa natureza? Devemos ter em nós estocada a palavra de Cristo, e esta palavra deve então ser abundante em nós. De tal maneira, irmãos amados, que o nosso vocabulário não é igual ao vocabulário de outrora. Vocês, mulheres, como é o vocabulário de vocês em casa, com os filhos, com o esposo e tal? Vocês, homens, como é o vocabulário de vocês em casa, com os filhos, com as mulheres? Avós e etc e tal. Irmãos, a adoração cristocêntrica não é apenas uma adoração cristocêntrica aqui, quando a gente fica falando o nome de Jesus Cristo 300 mil vezes. A adoração cristocêntrica é Cristo em nós a vida toda. Amém, meus irmãos? É esse o X da questão. Uma adoração cristocêntrica é a adoração a qual o Cristo Santíssimo está a ela ou dela interessado. É uma adoração que reverbera em todos os momentos da nossa vida, trabalhando, cozinhando, educando menino, botando menino para a escola, conversando entre vocês. Um coração cheio da palavra de Cristo vai ter necessariamente um vocabulário totalmente outro, um vocabulário transformado. Agora note que esta palavra não deve estar em nós como inquilina temporária. De vez em quando a palavra santificada do Cristo está nos meus lábios. Não, meus amados irmãos, habite ricamente. Mais uma vez o verbo está no presente. Aqui fala de continuidade, presente contínuo. A palavra de Cristo deve estar em você sempre. Sempre.
Parece que de vez em quando a gente quer tirar férias, né, do cristianismo, ou da igreja, ou de ser cristão. Não, de acordo com Paulo, esse tipo de mentalidade está errada. Nós somos chamados a termos em Cristo essa palavra bendita produzindo fruto continuamente. Irmãos, e essa palavra deve estar em nós. Para quê? Somente para que a gente se julgue ou dê um ar de superioridade espiritual onde a gente está? Porque muitas pessoas querem ler teologia, muitas pessoas querem estudar a Bíblia, muitas vezes querem memorizar vários textos da Escritura para serem os melhores da classe da escola dominical. Mas segundo a palavra divina, essa palavra, ela deve agir em nós de maneira próspera. O apóstolo, uma vez que ordena-nos que essa palavra, ela habite em nós ricamente, ele vai nos apontar quais são os efeitos corretos e práticos que essa santa habitação da palavra de Deus vai gerar na conduta de cada um de nós. E aí ele diz no versículo 16 ainda, continuando a parte B, ele diz, veja mais uma vez o versículo 16, olhe para a sua Bíblia por favor, ele diz, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ele continua, instruí-vos, e o que mais? E aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Veja que a instrução e o conselho aqui não deve ser propriedades apenas dos pastores da igreja. Paulo está escrevendo aqui não para Epáfras, que era o pastor da igreja em Colossos. Paulo está escrevendo para toda a igreja de Colossos. Essa palavra não deve habitar ricamente apenas no coração do pastor de vocês, não. Essa palavra tem que habitar ricamente o coração de cada um de vocês, do menor ao maior. Do menor ao maior, todos devem ter essa palavra ricamente habitando em vocês. E aí, uma vez que essa palavra está de tal maneira ricamente habitando cada um de vocês, aí vocês estão aptos para instruir e aconselhar uns aos outros. Perceba então que a instrução e o conselho aqui não é apenas prerrogativa dos presbíteros da igreja ou dos pastores, mas é prerrogativa de cada crente verdadeiramente habitado pela palavra de Cristo. Veja como o nível de cristianismo paulino, ele é elevado. Não é esse cristianismo mequetrefe, meia boca, medíocre, que a gente tem visto na sociedade cristã atual, não. Um cristianismo meia boca, os crentes mal sabem proferir o Salmo 23. É crente de caixinha de promessa. Irmãos, atentemos para a verdade sagrada. O Senhor nos ordena a que nós venhamos ter essa palavra ricamente nos habitando, e assim sendo, nós sejamos conselheiros autênticos que mutuamente nos aconselhamos. Agora note que um povo que está devidamente habitado pela palavra de Cristo, invariavelmente, além de bom conselho, além de muita sabedoria, né? Veja, irmãos, pensando aqui rapidamente, você já observou como nós vivemos uma época em que as pessoas estão tão desenfreadas, ansiosas, muitas delas depressivas, com vários problemas do ponto de vista psicossomático? Vocês percebem isso? Não é curioso como isso inclusive tem adentrado nos próprios muros da igreja? Agora, a pergunta que eu quero propor aqui para vocês é: se as congregações fossem realmente, ricamente habitadas pela palavra de Cristo, a realidade seria essa? As pessoas estariam ansiosas por causa de um danado de um prefeito, estariam ansiosas por causa de um presidente, estariam ansiosas por causa do dia de amanhã, uma vez que conhecem o que é dito acerca de ansiedade. Uma vez que conhecem o que é dito acerca das questões mais agudas que muitas vezes assaltam a nossa alma. Essa é uma pergunta importante para nós, e que nos desafia a todos. Muitas vezes, irmãos amados, nós crentes comuns, nós sobrecarregamos o trabalho pastoral. Sabe por quê? Porque nós somos desobedientes. E por que nós somos desobedientes, pastor? Porque vocês, ovelhas do Deus vivo, sacerdotes reais, vocês não têm a palavra de Cristo habitando o coração de vocês ricamente. Vocês não têm, porque muitos de nós, muitos de vocês são
muitas vezes negligentes, vocês têm Bíblia para tudo que é lado, vocês não leem porque não querem, vocês não leem porque vocês não priorizam, e depois vem dizer em adoração cristocêntrica, vem falar de adoração cristocêntrica, vocês que não têm a palavra de Cristo no coração de vocês, vocês que não têm a palavra de Cristo norteando o relacionamento de vocês, vocês que não têm a palavra de Cristo norteando os sentimentos de vocês, e aí vocês ficam todos perturbados, procurando os terapeutas seculares do mundo, todos eles, grande parte deles ateus, procurando de alguma maneira serem tratados de coisas que vocês têm aqui em abundância na casa de vocês. Habite no coração de vocês ricamente a palavra de Cristo, e aí sim vocês estarão aptos para aconselhar uns aos outros. Eu não estou dizendo que é para o pastor tirar férias eternas e deixar o serviço com vocês, não. Não é essa a ideia. A ideia é que também vocês podem ser pessoas de dentro do próprio rebanho, aptas para resolverem questões sabiamente entre vocês. Amém, meus irmãos? E habite em Cristo. Que habite Cristo e a palavra de Cristo no coração de cada um de vocês. Agora veja bem, além dessas coisas, uma pessoa que tem a palavra de Cristo habitando nela ricamente, é alguém que da boca dela vai destilar autênticos, verdadeiros e maravilhosos louvores a Deus. E estes louvores ricos e variados. Não vai ser apenas um louvor de uma nota só, mas serão louvores ricos e variados. Uma vez que a palavra de Cristo nos habita ricamente, nós teremos condições, como ainda diz o versículo 16, acompanhe por favor, louvando a Deus com o quê? Com salmos e hinos e cânticos espirituais. Olha mais uma vez aqui o mandamento, com gratidão. Onde? Em vosso coração, ou seja, não é algo apenas superficial. Não é algo apenas da boca para fora, é algo do que está cheio o coração, e esse coração está de tal maneira cheio dessa palavra divina, que ele não consegue conter, e isso se transfigura, se transforma em louvor. Agora perceba qual é o tipo de louvor, os salmos. Cadê os salmos nos nossos cultos solenes? Cadê os salmos, irmãos? Cadê os salmos na nossa lida diária? Cadê os salmos? E aí mais do que isso, hinos e cantos espirituais. Note que um ser ricamente habitado pela paz de Cristo e pelo tratado de paz desse Cristo, isto é, o Evangelho, a palavra de Deus, esse ser será levado invariavelmente a louvar individual e comunitariamente. Ele não é o tipo de indivíduo que louva apenas quando tem plateia. Não tem um tipo de gente que só canta bonito quando está na presença de 1 milhão de pessoas. Não, esse indivíduo, ele louva ao Senhor porque ele sabe que o principal espectador presente está, isto é, o Deus Trino Todo-Poderoso, independentemente de onde ele esteja. Ou entre 1 milhão de pessoas, ou sozinho na sala da sua casa. O Senhor está presente. E por que é que nós devemos louvar a esse Deus Trino Todo-Poderoso, a esse Pai, a esse Filho, a esse Espírito Santo? Ora, irmãos amados, por causa da própria natureza de quem esse Deus é. Ele é santo, soberano, belíssimo, justíssimo, perfeito, bondoso, amável, etc, etc. Mas não apenas pelo que ele é, mas pelo que ele faz. Ele criou tudo o que há, e de forma majestosa e magnânima, ele sustenta tudo o que há, mas ele de maneira bondosa, graciosa, também nos redimiu. Portanto, ele é o Deus criador, ele é o Deus provedor e ele é o Deus redentor. Nós louvamos a esse Deus alto e sonantemente por causa destas coisas, porque Ele é e pelo que Ele faz. E nós devemos fazer isso com grande gratidão no nosso coração. Mais uma vez, gratidão no coração, entendendo que eu não fiz nada para receber tudo. Você percebe como o Evangelho, em certa perspectiva, ele nos humilha? Você recebeu tudo, criatura. Tudo. E aí alguém te pergunta, algum inquiridor deste século, e o que foi que tu fizeste para tudo receberes? Aí você diz, nada. Mas como é que tu tem tudo? Tu não acredita na meritocracia nesse campo, não? Não acredito, não. Porque todas as minhas obras, vai dizer o profeta Isaías, são igual ao trapo da imundícia. Por mais que eu tente, mais eu me atolo. Não tem a areia movediça. Não sei se vocês já viram a areia movediça ou algum documentário falando sobre a areia movediça. A areia movediça é uma espécie de solo, né, arenoso ali,
E é uma espécie de gosma, é profundo aquele negócio ali. E aí quando você cai naquele negócio ali, se você fica paradinho, você vai afundando, mas afunda mais lentamente. Se você começa a querer sair, você afunda rapidamente. Pois bem, é as nossas obras. É igual a areia movediça. É seres humanos em areia movediça. Quanto mais a gente tenta, se esforça, se enverga todinho, faz força, se não vier alguém de fora para puxar, menino, já era. Essa é a nossa redenção. Quanto mais a gente faz sem Cristo, mais atolado a gente fica, até que Cristo venha e puxa a gente de lá e traz-nos para perto dele. Por isso, com gratidão no coração, louve com salmos, hinos e cânticos espirituais a ele. Sabe por quê? Porque você não merecia absolutamente nada, mas você tem tudo. Você tem tudo. Além do mais, essa gratidão e santa vida do cristão deve ser evidente em tudo mais que ele opera. Veja o que diz o versículo de número 17, irmãos amados. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando por ele o quê? Graças. Veja mais uma vez, gratidão, graças a Deus. Pai, finalmente Paulo nos instrui aqui que toda a nossa vida deve ter essa marca do senhorio de Cristo. Essa marca do senhorio de Cristo deve estar evidente na nossa conduta integral. Isto é, a gente faz o que faz, do jeito que faz, porque somos servos do Senhor Jesus. Por que é que você não gazeia a hora no seu trabalho? Ou pelo menos não deveria gazear a hora no seu trabalho. Por que é que você não rouba o seu patrão quando você tem oportunidade para roubar? Por que é que você não fica adulterando nas redes sociais quando a sua esposa não está perto? Por que é que você não mente? Por que é que você é gentil para com as pessoas que são incrédulas? Por que é que você dá água a quem tem sede, dá comida a quem tem fome, estende a mão a quem está caindo? Por que você age dessa maneira? Sabe por que você faz isso? Porque você é servo de Jesus Cristo. E você faz isso porque você o ama profundamente. Você faz isso porque você entendeu o Evangelho. O Evangelho não é apenas algo que me beneficia em primeira pessoa, mas deve redundar em atos maravilhosos para com aqueles que estão ao meu redor, nas minhas cercanias. É por isso que nós fazemos isso. Seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. A marca de Cristo deve estar em cada ato da gente. Cada ato, cada palavra deve de alguma maneira dar testemunho da realeza de Jesus Cristo, do fato dele ser esse mediador glorioso que me trouxe de volta a um relacionamento familiar, glorioso, pactual com o Deus e Pai, a quem eu devo minha total gratidão. Por isso Paulo diz, dando por ele, por Cristo, graças a Deus Pai. Seja grato, meu amado e querido irmão. Cristo, ele veio enviado pelo Pai ao teu encontro. Sem ele, quem tu és? Sem ele, o que é que tu podes fazer de empréstimo verdadeiro? Absolutamente nada. Portanto, por ele, Cristo, seja grato. Isto é adoração cristocêntrica. Uma adoração que não apenas se restringe a essas 4 paredinhas brancas, mas uma adoração que extrapola os muros dessa comunidade, que invade São Domingos, que invade Surubim de maneira gloriosa, com pequenos luzeiros que estão conectados à suprema luz do mundo, a saber, Jesus, o nosso Senhor. Finalmente, irmãos, deixe-me dizer algumas coisas para que nós finalizemos aqui. Em primeiro lugar, que a paz de Cristo nos leve a promover a paz. Isso ficou claro para nós, não é? Que a paz de Cristo nos leve a promover a paz. Que o fato de termos a nossa relação com Deus consertada pelo que Cristo fez, nos faça ministros da paz. Que andemos na contramão do mundo nesse sentido aqui. Que sejamos ministros ou ministras da paz de Cristo, onde quer que a gente esteja. Que sabiamente nós nos portemos em um mundo que está repleto de hostilidades. Hostilidades estas que muitas vezes forçam para adentrar os muros da própria igreja, da comunidade. Que nós saibamos resistir à impiedade que muitas vezes tenta sorrateiramente entrar dentro da nossa comunidade. Que nós saibamos dizer, ei, alto lá, quem manda aqui é o príncipe da paz.
Em um mundo que ama os likes, que ama as polêmicas, que ama a perversidade, que ama as brigas e as intrigas, nós devemos ser resistência e dizermos não. Porque quem impera no meu coração é Cristo, é o Senhor. A paz dele é quem dita a minha conduta. Em segundo lugar, irmãos, sejamos cautelosos, porque muitas vezes as portas pelas quais, preste atenção, irmãos, sejamos cautelosos, porque muitas vezes as portas pelas quais a impiedade mundana, o pecado e as guerras entram dentro das igrejas é o nosso coração. Às vezes a gente fica olhando muito para fora. Fulano de tal não vale uma prata cega. É gente muito ruim. A gente fica, assim, a gente tem uma facilidade grande para ver o inimigo quando ele é outro e quando o inimigo está dentro de você. O profeta Jeremias, lá em capítulo 17, versículo 9, disse: enganoso é o coração do homem. Um traidor mora dentro de você e é o seu coração. Tenha cuidado, porque a porta pela qual a malignidade, a iniquidade, as guerras e as intrigas podem entrar dentro dessa comunidade e desestruturá-la totalmente, é o teu coração. Mas que você nessa noite clame ao Todo-Poderoso para que a paz de Cristo impere de fato no seu coração. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, que dos nossos lábios se faça ouvir divina instrução e sábios bons conselhos. Que sejamos bons conselheiros, mas isto só será possível quando? Quando essa palavra habitar profundamente o seu coração, querido. Não é um negócio que vem magicamente, não. A gente fica pedindo sabedoria a Deus, é uma resenha. Nós somos umas criaturas muito difíceis. A gente fica, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, mas você não abre. Você não abre a Bíblia para ler. Sabe quando é que ele vai dar sabedoria a preguiçoso da minha e da tua qualidade? Nunca! Nunca. Nunca. Serás um tolo até que ele venha ou até que tu vás. A palavra de Cristo deve te habitar ricamente. Então abre esta Bíblia e lê. Faz um voto. E diz, Senhor, eu quero ler essa Bíblia em um ano, Senhor, me dê força. Faça os cálculos aqui com o seu pastor. Pastor, quantos capítulos tem a Bíblia? Aí você vai experimentar. Pastor, então vamos dividir isso pelos dias dos anos, 365 dias. Ou, sei lá, às vezes varia uma coisinha, né? Pronto, então eu vou ler. Leia esse ano que entra, o restinho desse. Vá-se embora, leia. Eu duvido você permanecer o mesmo daqui a um ano. Duvido. Eu duvido. Que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Em último lugar aqui, irmãos, os 3 versos que sobre eles nós nos debruçamos hoje, eles fazem alusão à gratidão que deve também ser parte indispensável da nossa vida cristã, conforme nós vimos. No versículo 15, Paulo diz, sede agradecidos. No versículo 16, Paulo diz que nós devemos render graças ao Senhor, nós devemos ter gratidão no nosso coração. E em versículo 17, ele diz que nós devemos render graças por meio de Cristo. Então a nossa vida deve ter esta marca indelével, essa marca plenamente verificável, que autentica o nosso cristianismo, que faz com que as pessoas vejam que nós somos cristãos de verdade, a saber, a gratidão. Sejamos gratos, um adorador cristocêntrico nunca será um adorador amargo, nunca será um indivíduo amargo, nunca será uma pessoa ingrata, nunca será uma pessoa cheia de picuinha, chata, não. De modo algum. Um adorador cristocêntrico é alguém que tem no coração a paz de Cristo, que tem em si a palavra ricamente habitando e que, portanto, tem os lábios cheios de gratidão, cheios de sabedoria. Quando você ouve aquela pessoa falar, até um ímpio pode olhar e dizer assim, rapaz, eu não sei o que aquela pessoa tem, mas ela fala diferente. O que é isso? É a palavra de Cristo habitando-nos ricamente. Que atuemos diferente, irmãos. Que verdadeiramente sejamos pessoas que vivemos para a glória
de Deus. Amém. Glória, portanto, ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. A Trindade adorada seja o louvor, hoje e sempre. Amém.